Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser uma discussão sobre um problema do volume 2 do Moisés, do capítulo de oscilações, um problema muito interessante do capítulo 3, já é o primeiro problema da seção de exercícios. Esse problema fala o seguinte: um bloco de massa M capaz de deslizar com atrito desprezível sobre um trilho de ar horizontal está preso à extremidade do trilho por uma mola de massa desprezível e constante elástica cai inicialmente relaxada. Uma bolinha de chiclete de massa M lançada em direção ao bloco com velocidade v atinge-o no instante t igual a zero e fica grudado nele conforme essa figura aqui e conforme esse desenho aqui, que é uma réplica. Acha a expressão do deslocamento x do sistema para t maior que zero. Então, a fim de facilitar a nossa discussão, eu já fiz um panorama inicial aqui do que seria a nossa situação de antes da colisão e do que seria depois da colisão, né? Então, essa bolinha possui um certo momento linear nesse sistema. Esse objeto tem velocidade inicial v i igual a zero, está em repouso, a mola está relaxada. E depois, quando esse objeto bate e gruda aqui, o sistema passa a se mover de maneira conjunta com uma certa velocidade v'. O que é que nós vamos fazer agora? O primeiro ponto desse problema é que há conservação de momento. Então, por conservação de momento linear, e é claro que é na direção x, o que nós temos? Antes nós tínhamos simplesmente mv, e depois nós vamos ter o sistema todo m' mais emão se locomovendo a uma velocidade v'. E essa velocidade, então, portanto, eu tenho v' é igual a m' sobre m' mais emão, v. Certo? Eu vou guardar essa informação, essa vai ser a nossa primeira equação para trabalho aqui. Porque agora o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que como a dinâmica passa a ser regida pelas oscilações de um sistema conjunto, M1 mais emão, eu tenho alguns aspectos a considerar. Então, 2, as equações do movimento harmônico simples desse sistema são: eu vou ter um x de t, que é uma certa amplitude, cosseno de ômega 0t mais φ. E a velocidade v de t, não preciso colocar x, porque só tem uma direção de importância aqui, é menos a ômega 0 seno de ômega 0t mais φ. E aqui vale destacar quem é esse ômega 0. Né? Ômega 0 é dita frequência angular natural do sistema e ela é dada por raiz de K sobre a massa do oscilador. Mas veja, a massa do oscilador nesse sistema agora é M' mais emão. Então, esse é o primeiro parâmetro do problema. Nós já temos esse parâmetro, né? Esse parâmetro que entra aqui e aqui. A gente não tem, no entanto, a amplitude, e a fase, a constante de fase dessas duas equações. Então, nosso trabalho é impor as condições iniciais do problema, né? Então, essas duas equações vão ser importantes, essa equação 2 e essa equação 3. E aí, eu vou usar as equações 2 e 3 para impor as condições de movimento. As condições iniciais do movimento são: primeiramente, quando o sistema passa a se locomover de maneira conjunta, o que eu tenho?
pela equação 13, no tempo t igual a 0, v de 0 tem que obrigatoriamente ser o v' da equação 1. Isso aqui tem que ser igual a v', que é eminho mais emão, v. E isso é pela equação 3, né? Isso aqui é pela equação 1. Isso aqui tem que ser menos A, ômega 0, seno de φ. Φ eu ainda não determinei, ainda não sei quem é, certo? Porém, há uma outra questão que é a seguinte. Pela equação 2, a posição do oscilador em 0 tem que ser 0. Porque o que é que nós temos? Nós estamos considerando nesse sistema que as oscilações passam a ser dadas a partir desse ponto aqui onde a mola estava relaxada, portanto, essa é a nossa origem para as oscilações. Então, a partir desse tempo e desse ponto aqui, é que ocorrem as oscilações dadas por essa função x de t. Então, de posse da equação 2, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, bom, pela equação 2, isso é A cosseno de φ. E é daí que eu tiro a seguinte coisa. A, uma amplitude diferente de 0, né? A tem que ser diferente de 0, então, portanto, A não pode ser 0. Então, φ pode ser mais ou menos π sobre 2. Mais ou menos π sobre 2. Essa é uma restrição importante. E, à luz do que aparece nessa equação acima, né? Que nós vamos poder aqui numerá-la como 4, você veja o seguinte, que essa equação como um todo vai me dar uma condição para amplitude, porque todos os parâmetros que estão aqui, eles já são conhecidos, né? M, eminho, emão são fornecidos, V é fornecido, o ômega depende de parâmetros K, eminho, emão, que são conhecidos. Só é que eu não conheço aqui. E φ eu tenho que dizer ou é π sobre 2, positivo, ou é negativo. Só que veja que a única escolha que faz sentido para que A seja uma constante positiva, né? Veja que a amplitude nada mais é a interpretação dela do que essa máxima, esse máximo deslocamento aqui para a esquerda ou para a direita, né? Na posição em que esse sistema pode chegar. Então, por natureza, A é positivo. Então, para que A seja positivo, eu tenho que escolher esse sinal. Então, A é positivo para a escolha do argumento dessa fase como menos π sobre 2. Certo? Então, com a escolha 5, eu volto ali na equação 4 e simplesmente coloco aqui. Eminho sobre eminho mais emão, V igual a menos A, ômega 0, seno de menos π sobre 2. Só que seno de menos π sobre 2 é quem? É menos seno de π sobre 2, que é menos 1. Então, portanto, isso vai me levar a M mais emão, V, A, ômega 0. Ou seja, a amplitude desse movimento é tal que A é igual a eminho V sobre ômega 0, eminho mais emão. Então, eu vou também guardar com carinho essa expressão aqui, que vai ser a minha equação 6, e vou retomar, então, a minha expressão 2, porque agora eu já tenho determinado pela equação 5 e pela equação 6 quem eram os parâmetros desconhecidos para que eu determinasse a função x de t da equação de movimento. Certo? Então, eu vou simplesmente estabelecer aqui, né? Portanto, voltando a 2, o que a gente obtém? A gente obtém x de t igual a cosseno de ômega 0t menos π sobre 2. Bom, essa forma aqui é uma forma possível de expressar, né? Porém, vale lembrar que
o cosseno de um argumento como esse, né, com uma subtração de arcos, é igual a cosseno de ômega 0t, cosseno de π sobre 2, é cosseno A, cosseno B, mais seno de ômega 0t, seno de π sobre 2 radianos. E isso vai nos fornecer cosseno de π é 0, π sobre 2 é 0, e seno de π sobre 2 é 1. De tal sorte que isso é simplesmente o seno de ômega 0t. Seno de ômega 0t. E essa expressão, então, tem uma forma bastante simples, x de t, que é igual a seno de ômega 0t. Onde, de novo, né? A é igual a M'V sobre ômega 0, M' mais Mão, isso pela equação 6, né? Salvo engano, pela equação 6, e π é igual a menos π sobre 2 pela equação 5, certo? Então, isso finaliza o nosso problema. Esse problema, novamente, um problema muito bonito, muito interessante, que mescla os conceitos. E é isso. Se gostou, deixa um like e até a próxima.